E que bom poder estar de volta aqui com vocês. Tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E estamos aqui mais uma noite, né? Nessa live para falar de um assunto bastante importante, especial. Hoje nós temos uma convidada para esse bate-papo, né? Então daqui a pouco ela está chegando por aqui. E a noite de hoje, né? Para quem está chegando agora, olha só, pessoal entrando. Boa noite, Luana. Seja bem-vinda, querida. Que bom ter você aqui, viu? E essa noite, então, nós vamos falar, né, sobre um tema bastante importante, oportuno. No mês anterior, nós ouvimos falar bastante desse tema, né? Por ser o mês considerado mês de finados, né? Então, muita pauta, muito assunto sobre luto. Nós estamos em dezembro, mas não porque mudou o calendário que a gente não vai falar sobre esse assunto. De antemão, eu peço desculpas para vocês. Por isso, eu tô saindo de um resfriado assim bem forte, né? Até a última semana eu não consegui estar aqui com vocês, fazer a live por esse motivo. Então eu peço já desculpas antecipadas por isso, tá bom? Mas enfim, voltando, né, para a questão que eu estava falando na noite, o tema luto. Hoje nós vamos trazer a Ângela Catuta, né? Ela é psicóloga. Oi, Josi, seja bem-vinda, querida. Tô aqui fazendo a apresentação para logo mais a gente já começar a discorrer sobre o tema. A Ângela Catuta, ela é psicóloga clínica, inclusive ela atende aqui no Espaço Psique também, né? E ela é coordenadora do curso de psicologia da Unifafib. Então, ela tá ali, né, na linha de frente, né, do conhecimento da psicologia, formando novos profissionais, né? E ela teve uma vivência que hoje ela vem compartilhar conosco, né? E assim, várias questões, vários motivos que despertaram para o estudo e também para o início, né, do diálogo sobre a morte, sobre o morrer, os cuidados paliativos. Então a Ângela vai trazer um pouco essa bagagem dela, tanto do campo pessoal quanto também do âmbito profissional, tá bom? E também, né, acho que é muito importante, é sempre muito válido a gente trazer questões rotineiras, cotidianas, questões que nós, de alguma forma, vivenciamos, né, em algum momento da vida. Então, o objetivo das lives, gente, é justamente trazer questões, trazer pontos, né, que a gente vivencie e que sirva para que a gente faça reflexões, né, sobre determinado aspecto na nossa vida. Então, esse tema de hoje também para trazer essa reflexão, para que a gente possa olhar para isso, né, dentro de nós, como a gente lida com essa questão. Enfim, às vezes algumas pessoas passam ou estão passando por isso, então também é uma forma de, se a gente puder auxiliar, né, de alguma forma, de algum modo, quando a gente compreende, né, quando a gente entende, quando a gente eu sempre digo que o conhecimento e o amor é sempre o caminho, né, gente? Então, o conhecimento ele amplia muito, ele faz com que às vezes a gente consiga entender, compreender um pouquinho melhor as nossas vivências ou como funciona, né? Qual é o funcionamento de cada coisa aqui dentro de nós. Então, eu acho que isso auxilia, né, nas nossas jornadas, no nosso caminhar aí, não é mesmo? Bom, então sejam todos muito bem-vindos. Yasmin chegando por aí, que bom, fico feliz. Yasmin, nossa companheira de cada dia. Bom, deixa eu ver se a Ângela já tá por aqui. E olha, gente, desculpa mesmo, mas ao vivo é assim, não tem como cortar. Não vai ter como cortar a tosse, então vai com tosse mesmo. A voz tá meio fanhosa ainda, mas daqui a pouco, né, em breve a gente já se recupera. Bom, vamos aguardando então a Ângela entrar e aí eu passo a palavra para ela. Mas enquanto isso, né, deixa eu ver aqui, só aqui. Eu acho que eu tenho que mandar o convite. Sou nova nisso, gente. Então vocês me perdoem qualquer
Vocês me ouvem agora? Alguém me ouvindo? Nada? Nada? Agora estão me ouvindo? Ai, meu Deus, eu falei um monte de coisa, vocês não ouviram nada? Deixa eu ver, talvez seja o fone, então. Então eu vou ficar sem fone para não correr o risco de vocês não me ouvirem novamente. Tá me ouvindo agora, Yasmin? Só me dá um ok. Agora sim? Sim? Me ouvem? Eita, e por que a Ângela não pode participar? Gente, não, não ouvimos. E achei que era só o meu. Agora tá ouvindo, cá? Sim? Não sei o que aconteceu aqui, não. E por que a Ângela não entra? Se eu estou dando um ok. Ângela, me ouve? Será que agora vai? Oi, Pá. Oi, já estou vendo a sua tela. Eu não estou conseguindo. Ai, virando. Agora sim. Agora Tudo bem, minha sim. querida? Tudo, e você? Tudo bom, estamos ao vivo. Acho que agora Sim. foi. Pessoal, vocês Agora foi. estão conseguindo me ouvir? Ó, tá? Sim? Tudo bem. Então tá, ótimo. Gente do céu, eu já falei, eu já tossi, mas o pessoal não está. Eu já estou pedindo desculpas antecipadas. Agora foi. Ah, Jesus, é essa coisa do ao vivo, né? Vamos lá, a gente vai se adaptando. É... Ai, mas tudo bem, então não perdemos nada. Ângela, estamos chegando nesse momento. Deixa eu equilibrar o negócio aqui. Acho que agora sim, que agora a tela dividiu, eu fiquei só com a minha cabeça, né? Bom, vamos lá, gente. Eu acho que a minha luz não está tão boa que nem a sua, mas. Oi? Acho que a minha luz não está tão boa que nem a sua, mas. Fica tranquila. Pessoal, oficialmente, então, boa noite. Eu estava falando sozinha aqui, então, porque ninguém estava me ouvindo. Eu fiz a apresentação da Ângela, mas como ninguém ouviu, eu vou recomeçar. Para quem está chegando agora, nós temos encontros aí semanais nas nossas lives. A gente sempre traz assuntos, né, cotidianos do nosso dia a dia, para trazer reflexão, para auxiliar, às vezes, até muitas vezes, pessoas que estão passando por algum processo, e às vezes aquele tema que nós estamos falando aqui. São situações e questões que a gente escuta muito na clínica, então que a gente traz para conversar um pouquinho, né? Temas, não que a gente vá trazer o que as pessoas trazem para a gente, né? Mas temas que são apresentados como queixas, né? De alguma forma. Eu falei sobre isso também, gente. Eu estou saindo de uma gripe, então eu vou ficar ao longo da live pedindo desculpas, porque como é online ao vivo, não tem como cortar a tosse, então vai com tosse mesmo. Então peço desculpas antecipadas. E hoje, para falar do assunto que a gente trouxe, que é o tema luto, nós trouxemos uma convidada mais que especial, que é a Ângela Catuta, né? A Ângela é psicóloga, aqui no Espaço Psique, inclusive, né? Ela atende aqui também. E além de psicóloga, ela é coordenadora do curso de psicologia da Unifapib, então ela está na linha de frente aí na formação de novos profissionais, né? E a Ângela nos presenteou, né, nessa noite, trazendo um pouco aí do vasto conhecimento que ela tem, tanto de ordem pessoal quanto de ordem profissional, desse assunto, né, tão importante, tão comovente, tão difícil, né, de nós passarmos, de administrarmos, de lidar, mas que a gente certamente em algum momento da vida vai ter que lidar, né? Então, assim, eu quero que, lógico, né, a Ângela fale um pouco mais sobre isso, mas ela vem compartilhar um pouco com a gente. Desculpa. Ela vem compartilhar um pouco com a gente aí, né, os motivos que despertaram a Ângela a iniciar um estudo, né, sobre os diálogos em relação à morte, sobre o morrer, os cuidados paliativos,
né? Então, Ângela, seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho para a gente aí, né? De onde você quiser, né? Por onde você quiser começar para dar uma contextualizada. Acho que novembro, só um pouquinho antes de passar a palavra, né? Acho que em novembro nós tivemos uma pauta muito extensa aí sobre luto, até por ser um mês, né? Tendo o dia do finados e tudo mais. Nós estamos em dezembro, mas não por conta disso, né? Porque virou o calendário que nós não queremos, né, trazer esse assunto, trazer essa reflexão e pensar um pouquinho sobre esse tema de tamanha importância, né? Então, Ângela, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, Val. Agradeço muito, muito pelo convite, né? A gente poder falar, dialogar um pouco sobre esse tema que me pegou tanto, né? E a partir do que me pega, que eu comecei a refletir mais sobre ele, né? Então, para a gente dar uma introdução do porquê que eu trouxe isso da gente conversando, né? Nós duas, nossa, esse tema também é um tema interessante para a gente compartilhar com o pessoal, né? Com o público. Então, vamos falar sobre ele. A primeira coisa foi muito interessante. Assim, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com as minhas perdas, né? Durante a vida. Porque, e aí tem uma coisa na nossa formação em psicologia, né? Como você também já contou, a gente fez a faculdade juntas, né, Val? Isso é verdade. E aí eu estou aqui na formação, na graduação de psicologia, como coordenadora, como professora, e assim, eu comecei a pensar que o quanto que isso era difícil comigo, mas que isso precisa ser olhado, não pode ser um tabu. Foi a primeira coisa que me veio, né? A quebra de tabu, a quebra do não falar sobre, né? Então, que nem você está falando, durante. A gente tem que falar. Tem a data de finados em novembro, então, é em novembro. Não, né? É como a saúde mental. A saúde mental é de janeiro a janeiro. O luto, a perda, o elaborar o fim de ciclos, também é um processo ao longo da vida de todo ser humano. Sim, Né? Então, assim, dentro disso, pensando na formação de futuros profissionais, começou um pouquinho lá atrás, assim, quando eu estudava e ministrava um componente sobre processos psicossomáticos, e daí que trazia o fenomenológico existencialista, né? Então, o olhar sobre a dor, da dor, né? E a manifestação dela no corpo da pessoa. E aí eu fiquei pensando, eu entrei em contato um pouquinho com a morte, com situações de pessoas que estudavam, porque a gente teve também na nossa formação profissionais especialistas em estudo com a morte, né, com a perda, com o luto. Lá em São Paulo também, no Instituto de Psicologia, tem uma grande professora que pesquisa só esse tema também. E até você falou, né, de vários encontros que aconteceram, foram promovidos nesse mês de novembro, vários encontros online, presencial, sobre o tema. Eu acho que para dar continuidade a essa conversa também é muito importante. sim, né? sem dúvida. Não ser um tabu. Então, o primeiro pensamento é esse, Isso. né? Eu acho que isso é fundamental, né? Para a gente também poder vivenciar e poder olhar para isso, né, Ângela? Acho que faz toda a diferença, né? Porque às vezes as pessoas evitam. Eu percebo muito isso. Uma pessoa que está enlutada, passando por um processo, atravessando esse processo de luto, muitas vezes outras pessoas têm receio. Como chegar, como abordar? Ai, será que eu dou meus sentimentos? Será que eu falo? Será que eu toco no assunto? Ou é melhor não falar sobre, porque gera dor, gera dificuldades, né? Então, acho que isso que você trouxe é fundamental. Não, peraí, é um fato, temos que falar, temos que olhar, né? Temos que quebrar tabu, paradigmas. Afinal, falar de morte é falar da vida, né? É o ciclo, né? Da vida, morte, vida. Afinal de contas, como eu estava falando enquanto o som não estava saindo e até você chegar, eu quis tentar trazer, né? E eu acho que também cabe a gente também ampliar um pouquinho o conceito do que é luto, né? Porque às vezes a gente associa o luto necessariamente, às vezes, a perda de alguém, né? E como você citou, né?
nossa, tem tantos processos, né? Tem tanta coisa que a gente pode dizer que podemos encaixar, podemos referenciar como luto, né? Porque ao longo da vida, ao longo da nossa existência, a gente está o tempo todo deixando algumas coisas morrerem para dar espaço para outras. Então, o luto é muito amplo também, né? Claro que existe as definições, né? Existe toda aquele contexto, né? Que para nós considerarmos como luto, significa que envolve alguma perda. Eu perdi alguma coisa assim, que é significativo para mim, que tem um valor, seja um valor, né, sentimental, afetivo, emocional, enfim. Então, podemos falar, por exemplo, a morte de um bichinho, né? É um luto, né? Podemos falar um término de um relacionamento, não deixa de ser um luto, né? Aquela pessoa, e às vezes até um luto mais difícil, né? Porque é como se, entre muitas aspas, aquela pessoa tivesse morrido só para você, né? Ela continua existindo para o resto do mundo, ela continua a vida, ela continua fazendo as escolhas, mas não está mais comigo. Nós rompemos, nós terminamos, ou terminou comigo, ou eu terminei. É um luto, não deixa de ser um luto, né? Então, o luto, a gente pode dizer que é caracterizado por esse movimento, né? Esse enfrentamento que a gente tem que lidar diante da perda, né? Sim. Né? Oi? E do fim, né? Tudo, eu acho que assim, o que a teoria fenomenológica existencialista traz, que a certeza que a gente tem é que tudo fecha, tudo tem um fim. Exato. Né? Então, aceitar este fim, a gente não precisa ficar pensando, eu tenho um fim, isso é pesado, é dolorido, mas assim, o reconhecer, o saber que existe, e a partir disso, quando for pertinente, quando vier também numa situação, uma vivência de final de ciclo, uma vivência de fim de vida de um ente querido, como a gente conseguir que não seja um tabu. Quebrando isso de tabu, eu acho que já é um desafio muito grande. Né? E o quanto que é um processo individual, né? O quanto que cada pessoa vai vivenciar de uma forma, né? Às vezes a gente escuta, ou quem nunca, às vezes já julgou, né? Nossa, mas ainda, nossa, mas a pessoa ainda tá mal, como se tivesse um tempo, né? Um começo, um meio, um fim, e talvez em um determinado momento não é mais aceitável pela sociedade, né? Nossa, a pessoa ainda tá mal, ainda tá chorando todo dia. Nossa, gente, isso é tão relativo, né? Isso é tão particular, tão pessoal, porque depende, né? Depende de tantos fatores, depende de como era aquela relação, como era aquele envolvimento, enfim, é muito único, né? Muito singular, não é? Sim, muito objetivo, né? E foi dentro disso que, assim, por uma situação que aconteceu, uma perda aqui na instituição de uma aluna, né, do curso de psicologia do Unifafib, conversando sobre uma amiga, uma professora, falou para mim, nossa, eu tenho um livro que eu li que eu gostei muito, e aí eu já tinha tido perdas, como eu falei, que eu tive dificuldade, não de aceitar, no sentido de que virou um tabu, eu falava, mas eu passei muito tempo deprimida, muito triste, muito sem ânimo de acordar, de levantar, de fazer, né? Então, eu sabia que era um tema muito dolorido para mim, né? E aí, quando aconteceu com relação à formação de futuros psicólogos e psicólogas, né? Eu falei, eu preciso aprender a dar conta em algum nível, ou de olhar para isso e da gente dar conta junto, para aí poder pensar que eu estou formando futuros, eu estou contribuindo, né? Não estou formando ninguém, eu estou contribuindo com a formação de futuros psicólogos, futuras psicólogas, e esse tema não pode ser tabu para eles, né? Porque eu me lembro na nossa, aí eu também me vejo, né? Vem um monte de pensamento. Na nossa graduação eu fiz psicologia, o estágio em hospital, e eu atendi uma paciente, uma filha de uma paciente que tinha Alzheimer, né? E o sofrimento do fim da vida dessa mãe, de participar e de falar, e ela não lembrava nome, ela não lembrava, né?
tinha várias perdas dessa relação. E eu também tinha lido um livro muito interessante que eu indico muito na Degustadora de Histórias, é uma biblioteca, uma livraria de Ribeirão, do centro da cidade. Eu li um livro muito interessante que chama João Maria Matilde, e aí de uma brasileira, uma escritora brasileira. E ela também traz quando o pai falece, era um português, é aí que ela fica sabendo quem que é o pai e ela não teve esse contato com o pai. Então foram vindo perdas, várias perdas, né? Assim, de um livro, de alguém conhecido, e eu retomar as minhas perdas. E essa grande amiga me deu o livro A Roda da Vida, da Elizabeth Kubler-Ross. Né? Sim, maravilhoso. E assim, de falar desse livro, enche o pulmão de ar, assim, porque são muitos e muitos ciclos que essa mulher vivenciou, né? Uma médica. Sim. Será, Val? É o seu, inclusive. Ah, isso! Qual que você está falando? A Roda da Vida. A Roda da Vida. Eu li primeiro A Roda da Vida. Isso. É muito bom. E aí, é a história da vida, a roda da vida. Quando você termina de ler o livro, você entende que a vida roda e ela fecha esse ciclo, né? E cada um tem a sua roda da vida, né? E eu acho muito interessante ser uma roda, e tem né, os símbolos que são usados, a gente fala, é uma estrada, a vida é uma estrada. Eu gostei muito desse sentido de roda, porque na nossa vida a gente tem os altos, os baixos, os médios, né? A gente não tem uma linha reta. É um ciclo muito, muito grande, muito diferente em momentos da vida, para falar que é uma linha reta. Eu entendo que também quem usa esse simbolismo de linha reta, de estrada, também tem coisas em volta dessa estrada que muda, onde essa estrada leva, mas enfim, eu gostei muito desse título do livro. E aí, quando você vê a roda da vida dela, uma mulher, e o que muitas coisas me chamaram a atenção, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu me identifiquei com ela, ai que arrogância, não que eu me identifiquei do nível dela, né? Mas que eu fiz uma transferência ali para a história dela, foi porque ela, enfim, eu vou tentar não dar tanto spoiler, mas não tem jeito, tá, gente? Eu recomendo muito, busquem esse livro, mas ela conta da história muito difícil, assim, muito difícil, mas nem tanto, no sentido de que era uma suíça, nasceu em 1923 ou 26, eu sempre troco, mas eu acho que foi 23, trigêmeas, ela era a menor de todas, né? Então, ela ter sobrevivido àquele nascimento naquela época, naquelas circunstâncias, né, que tinham médicos, foi já uma super vitória, né? E ela queria ser médica. E aí que entra que eu me identifico com ela, não por querer ser médica, mas porque ela queria ser médica, e ela trazia, né, ela queria ações da medicina. Só que até ela conseguir entrar na medicina, mulher, naquela época, ela foi a primeira mulher na faculdade a se formar em medicina. Então, imagina a dificuldade que teve para ela entrar na medicina na década de 50 na Europa, né? Depois, quando ela se formou, ela queria prestar uma residência para pediatria, mas ela não conseguiu, e ela entrou e acabou fazendo a de psiquiatria, né? E aí, ela, dentro de psiquiatria, ela também começou a cuidar de pessoas com relação à saúde mental, né? Que estavam com algumas questões sobre o sentido da existência e de manter-se vivo de alguma forma, de ter sentido da vida, né? Conseguir estruturar uma organização mental para dar esse sentido da vida. E ao longo do tempo ela foi sendo encaminhada para áreas do hospital aonde ela sempre lidava com a morte e o morrer. Ela sempre tinha um parceiro. Ah, vai lá conversar, você tem um jeito de conversar, vai lá conversar com aquela pessoa. Ela conta, né, de situações que ela foi também antes de fazer a medicina, de cuidar de cidades que tinham sido alastradas, acabadas, reconstituir cidades depois da Segunda Guerra, né? E aí, dentro disso, o cuidado com as pessoas que estavam ali em condições precárias de cuidados de enfermagem, ela fazia na época, né? Ela ainda não tinha a formação em medicina. Mas aí ela acaba se encontrando na saúde mental e
nos cuidados paliativos, que na época não existia esse termo, né? Era o termo que ela usava era ai meu Deus, agora me fugiu de novo. Era os enfermos, né? Eram os que não tinham mais condições, perspectiva de vida, mas não eram esses termos, eram mais moribundos, era um termo mais pesado, né? Então, assim, toda essa mudança na história também é importante, mas a gente não está aqui para dar uma aula disso, né? Só trazendo alguns temas que são muito importantes. Não, mas isso é importante esse contexto, né? Para a gente dizer, para entender de onde vem toda essa teoria que ela traz, que inclusive, né, para lidar com o luto, é referência, né, Ângela? Foi uma transformação, ela transformou a visão de fim de vida, né? E aí o que eu acho que ela entendeu, e por isso que eu me identifico assim, porque eu trabalhei, agora deixa eu tentar dar só uma introdução, o que é. Eu trabalhei muitos anos na educação básica, né? E aí eu pensava, ai, não vou clinicar, ai, não vou. E aí eu vejo hoje, né, o quanto que eu deixei a educação básica, que nem ela queria pediatria, ela queria outra área, mas ao longo da vida um novo espaço foi tomando conta da vida dela, isso que foi muito bonito e que ela foi conseguindo perceber, ela traz isso, peraí, é muito frequente essa busca de conversar sobre o fim. Por que é? Deixa eu prestar atenção nisso. Como que eu ouço as pessoas? Ela traz isso, que ela começou a fazer o exercício de anotar, né, de cadastrar como que eram as conversas. Porque aí entra no que você estava falando no começo. Não tem uma receita. Não existe ai, você não acabou ainda, já passou um ano, como é que você ainda não está bem? Nossa, não acredito. Não existe. É tentar entender algumas situações, já algumas experiências de outras pessoas, para a partir dessas pensar como isso acontece, como é comum, né? Ter a empatia de que, olha, ou ouvir, não é só você que está passando por isso, outras pessoas também já passaram. Inclusive, né? Isso que você está falando é muito importante, desculpa te interromper, né? Mas só para não perder o gancho, né? A forma como cada cultura lida com o luto, né? Porque tem um ritual também, né? Vamos dizer, a pessoa faleceu, né? Em cada cultura isso vai ser vivenciado de uma forma, né? Nós aqui, nós temos lá, né? O velório, né? A pessoa vai lá, fica ali por um tempo, se despede, como um ritual, né, de despedida, e isso vai mudar de acordo com cada cultura. Tem pessoas, desculpa, tem pessoas e tem culturas, né, que fazem festa, que dançam, que comem, comemoram, isso, comemoram a vida, né, daquela pessoa que faleceu, colocam a música que ela gostava, servem a comida que a pessoa gostava. Então, assim, é como se fosse uma homenagem, uma oferenda, né, para aquela pessoa que está partindo. Então, enfim, várias formas, mas para dizer o quê? O quanto que o ritual também é importante nesse sentido que você traz, né? Tanto do ponto de vista pessoal, é o momento que você está ali, às vezes, despedindo, lógico que sensibilizado, com muita dor, mas também compartilhando, né, de uma forma coletiva com outras pessoas que também tinha aquela pessoa como alguém querida, alguém especial. Então, não tem receita mesmo, né? Da mesma forma que a dor ela é individual, mas ela também pode ser compartilhada, né? Uns ajudando o outro nessa questão da superação, do fortalecimento, né? Então, só esse parêntese aí. Esse apoio, né? Porque daí ela traz, ela monta, a Elizabeth Kubler-Ross, que é muito interessante, ela monta workshops, porque ela tem esse cuidado de conversar, de ouvir, e ela traz muito isso, sem esse julgamento do que é certo e do que é errado, né? E dizer, eu tô aqui para te ouvir, né? Porque imagina, naquela época que fosse ela começa lá, década de 70, final de 60, 70, 80 nos Estados Unidos, ela foi para lá, casou com um norte-americano, né? E aí foi para lá, e lá começou a trabalhar no hospital,
psiquiátrico e atender as pessoas, e a partir disso encaminharam ela para pessoas moribundas, como ela chama, e que estavam trancadas, mal-humoradas, irritadas, e os profissionais da saúde, os enfermeiros não conseguiam, né? E ela falava, eu só precisava chegar e falar, eu tô aqui para o que você quer? Né? A pessoa, ela só precisa dessa abertura. E às vezes eu entendo que eu vi que veio uma pergunta aqui, algumas pessoas começam a pensar muito na morte antes dela chegar, né? E eu entendo que parece estranho, mas a gente, por que eu vou ficar pensando? Mas vamos pensar, por que você pensa? Será que é porque as suas perdas foram muito difíceis ao longo da vida e você não teve oportunidade de falar sobre isso? Então, agora, o pensar na sua própria é uma forma de trazer essa dor que está sendo carregada já há algum tempo, né? Ou eu entendo e conheço muitas pessoas que em qualquer situação entre aspas, né? Mas numa situação vai fazer uma intervenção médica, né? E tem aquela aflição de que tudo pode acontecer a qualquer momento, chega mais perto essa ideia. Uma coisa é quando a gente não tem nenhuma, tá tudo em ordem, fizemos o check-up final e não tem nenhum diagnóstico. A outra é uma pessoa descobrir o que seja um refluxo, que daí descobriu uma hérnia e aí vamos tirar a hérnia. Você vai tomar uma anestesia, você vai tomar uma anestesia geral, né? Então, as preocupações que podem surgir em qualquer um. E eu acho que isso aqui foi muito bonito da Elizabeth Kubler-Ross, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, é que ela abriu espaço para cada um sentir do seu jeito e se dizer como sentir, não ter julgamento. E levar um pouco de dignidade, né? Porque como ela trabalhou muito com essa questão dos paliativos, não é? Acho que fica muito associado àquela ideia de, eu acho que isso na nossa cultura também é muito comum, né? A pessoa está fazendo algum tratamento que é muito invasivo, que é muito difícil, ou que às vezes aquilo está se prolongando demais, ou, por exemplo, passa por um processo às vezes, de internação, já está ali há muito tempo, as pessoas já começam, nossa, ixi, mas está lá ainda, complicado. Então, é como se, né, de alguma forma já fosse esperado, né, esse momento. Agora, imagina, né, naquela época, você ter uma pessoa que chega ali e fala para você, né, o que você quer me dizer, o que você quer contar, estou aqui para te ouvir. Eu acho que é levar essa dignidade, né, no momento em que a pessoa já está tão fragilizada, com tantos medos, com tantos receios, com tanta dificuldade, né, e você ter alguém ali para te ouvir, né, de repente para que você possa confidenciar, estou morrendo de medo, né, ou não quero morrer, ou não aceito. Nossa, né, não é por acaso que ela é a referência aí de estudos, de trazer, né, todo esse estudo, essa bagagem, né, de forma a contribuir para a dignidade. Ela traz isso, né? Porque assim, eu entendo e eu até suspiro, né? Porque mexe bastante. Ela traz muitas histórias, e ela traz algumas duas assim muito fortes que ela traz, não duas histórias, mas situações que acontecem, né? Em qualquer cultura, em qualquer lugar, e pode acontecer em várias famílias, né? Estruturas familiares. Mas no caso que todo mundo sabe, né, muita gente fala, um pai enterrar um filho, né? Então essa dor, o pai perder um filho. Então ela conta muitos casos, né, de crianças que estão com, e aí muitos dos casos são crianças com câncer, né? E em tratamento, e aí o tratamento são de cuidados paliativos, que na época não tinha nem esse nome, mas eram cuidados com a dor, né, para tolerância à dor, porque o combate, né, ou o estacionamento, parar a evolução da doença não eram mais possíveis, né? E aí essa ideia, por isso você falou mesmo de usar os termos, né? O moribundo era muito pesado e era um tabu também para as pessoas usarem. E ela usa muito isso no livro, né? Ela fala muito esse termo.
porque era o que as pessoas se sentiam como fechadas num canto, era mais escuro, daí ela conta a sala, os quartos dessas pessoas eram mais escuros, então ela traz o quanto que, ela conta uma história de uns pais que uma criança de 9 anos já não tinha, estava em cuidados paliativos, não tinha mais tratamento, era tratamento de combate à doença, mas sim pela dor, né, para amenizar, diminuir essa dor. E o sonho dele era andar de bicicleta. E ele queria muito andar de bicicleta, e os pais já tinham comprado a bicicleta. E ele ia para o hospital e voltava para casa, né? Então, quando tinha muita dor, ia para o hospital, tomava medicação, passava um pouco, voltava para casa, né? E aí, um dia, ela é chamada, né? Ele chegou aí ao hospital, ele estava em outros hospitais, ele chega ao hospital em que ela atende, e aí ela é chamada, porque quando chegavam pessoas que tinham essas dificuldades de conversa, né? E a criança estava muito nervosa, muito irritada, e ficaram sabendo que tinha essa médica e chamaram ela para conversar com a criança. E quando ela conversou, a criança falou: eu vou ter alta, mas eu não quero ir para casa, eu quero ficar aqui porque lá eu não posso andar na minha bicicleta. E ele conta para ela, né? E ela fala: eu posso te levar na sua casa com você? Eu posso ir na sua casa com você e com seus pais para ajudar você a falar isso para os seus pais? Porque o que eu sinto é que você precisa. Eu escutei, para mim faz todo sentido isso que você está dizendo, mas o quão importante é que eles te ouçam também. Eu sinto que é isso que está doendo muito. Imagina conseguir abrir espaço para a criança falar. Eu imagino a dor desses pais, né? De pensar, meu filho está só nos cuidados paliativos, está chegando ao fim do ciclo dele, da vida dele, né? A roda da vida dele está se fechando. Então, eu só imagino a dor desses pais, mas a hora que ela chega e ela conta para a mãe, né, que ele tem muita vontade de andar de bicicleta, deixa ele andar de bicicleta, e eles deixam, e eles conseguem ver o filho feliz. Eles estavam sofrendo muito por não ver a felicidade do filho, mas não ver o sorriso no rosto do filho. E aí ela fala para os pais que vale a pena o seu filho ficar mais um dia aqui, mas ele não sorri, ele fica bravo, ele fica triste. O que que é? E por isso que eu acho que esse termo que ela usa, essa dignidade do final do ciclo, é muito importante, né? E ela traz isso de uma forma muito presente em vários casos que ela conta. E eu acho que isso, né, Ângela, dá para a gente pensar, estender um pouco aos familiares também, né? Porque aí entra aquela coisa, quem cuida do cuidador, né? Porque em situações muito extremas, onde uma pessoa adoece e precisa, né, de cuidados, de tratamento, e leva e traz, às vezes já está numa condição de ficar em hospitais, né? Já são considerados cuidados paliativos, né? Como a família também administra, né? E lida com tudo isso, porque você tem que ser forte ali na frente da pessoa, porque se você, né, a gente vê muito isso, né? Se eu desmoronar aqui, né? Essa pessoa se entrega, né? Então eu tenho que ser forte, eu tenho que segurar a barra, eu choro escondido, eu me abasteço de outra forma, porque eu não posso passar essa fraqueza, né? Às vezes é tido, visto como uma fraqueza, porque pega todos, né? O sofrimento, de alguma forma, todos vivenciam e acompanham aquilo. Então, trazer essa dignidade também para o cuidador, também para quem passa, para quem está ali lado a lado acompanhando, é fundamental. E às vezes até com a própria pessoa, né? De falar dos medos, né? Aí eu volto nessa questão que você iniciou, né? De quebrar tabu, assim como saúde mental, assim como suicídio, assim como temas muito delicados na vida, a gente precisa falar, porque, mas deve, será que pode, será que não pode? Mas o que eu faço com o que eu sinto? Né? Como eu dou cabo a isso? Mas não é ideal, não é adequado eu falar com a própria pessoa, porque talvez isso vá desmotivar, porque talvez isso vá né, fazer com que a pessoa se entregue. Mas o que eu faço com o que eu sinto? Então, que seja, né, um amigo, que seja um profissional, né, porque aí entra também a terapia, né, ligada à psicoterapia do luto, né, a gente se preparar ou lidar
seja antes, seja durante um processo difícil que a gente esteja passando, seja depois, né? Porque o que eu faço com o que eu sinto? Então, essa dignidade, ela se amplia, né? Ela vai além daquilo que fica só no nosso mundinho, só na nossa cabeça, só no nosso coração, né? No aperto ali, naquilo que a gente sente, né? Isso é muito importante. Ela traz isso é muito importante também, ao que ela também traz de uma pessoa adulta, né, que também estava com uma mulher e o marido, e era o tabu de falar, né, e o marido estava já em cuidados paliativos, sem perspectiva, né, e aí de tratamento ou de cura, né, e aí a mulher não conversava, né? Só vinha falar, porque quando você voltar para casa, porque daí a gente vai fazer assim. E ele traz essa angústia para ela de que ele queria só falar para ela como é que ele queria deixar as coisas dele, para quem ele queria dar as coisas dele, né? E ao mesmo tempo, quando ela foi levar isso para a esposa, ela também falou, eu também só quero falar para ele que vai doer muito quando ele for embora. E por que não falar para ele, né? E por que não colocar para ele assim o quão importante você é para mim, né? Aí a gente faz as despedidas em vida, né? Não precisa às vezes deixar para. E se não acontecer? Se não acontecer, tá tudo bem, a pessoa está sabendo, né? A pessoa está ciente do meu afeto, do meu sentimento, dos meus medos, porque essa é a nossa condição humana, né, gente? A gente não controla, não temos controle. Quando a bendita chega, não dá para negociar, né? Que aí entra. E aí, A Vanessa, falou, querida. né? Gente, tem muita gente querido. Eu não quis interromper a Ângela, mas olha, sejam todos muito bem-vindos. Estou adorando vocês entrando aqui, mandando as dúvidas, comentários. Fiquem à vontade, mandem perguntas, interrompam aqui, viu? Tragam depoimentos, quem tiver aí. Eu acho que esse é o objetivo, né? A gente refletir. Sim. Ela traz também, né, além dessa conversa que seja aberta, que não seja um tabu, né, o que você estava falando também no começo é de que seja respeitado o modo de cada um enfrentar, o modo de cada um sentir, né? O enfrentar a gente busca apoio, né? As pessoas buscam profissionais, pessoas queridas, próximas, para conseguir enfrentar, porque é um percurso, né? E cada um tem o seu, como você também apresentou muito bem no começo. Mas uma das coisas que ela traz que é muito importante é como ela viu o que tem de comum, e aí que é a teoria dela que é tão reconhecida hoje, dentro de todos essa vivência de que o fim está próximo, né? De que pode ser que tá chegando a fechamento de um ciclo desta vida, né? O como que é para cada um depois também pode ser uma coisa importante, né? De ser discutida, trabalhada com muito respeito, mas porque é uma das formas de dar sentido a todo o processo. Acho que a fé, né? A espiritualidade também. a fé que cada pessoa tem, né, fortalece muito nesse momento, dependendo da crença religiosa, a forma que é feito o ritual, a forma de entendimento, né, sobre vida, morte, seja reencarnação, seja vida após a morte, enfim, isso querendo ou não pode favorecer, né, na maneira de lidar com o processo, né? E aí ela traz assim, ela até fala, ela coloca 1, 2, 3, 4, 5, ela apresenta sobre a morte e o morrer, depois ela conta até no A Roda da Vida quando foi que ela escreveu sobre a morte e morrer, né? Depois de ter dado vários workshops e de trazer esses estudos que ela tem, ela pedem para ela, eu quero que você escreva, se eu não me engano, ela escreveu em 20 dias, né? Assim, em 3 semanas o livro. Porque aí ela traz aquilo que ela está vivendo, que ela está vivenciando, porque ela também trabalhava em universidades, né? Ela também era professora, né? Ela conseguiu um espaço numa faculdade de um professor dela que precisou se afastar e falou, toma a disciplina aí. E era qual, né? Era sobre a morte também. E aí foi aí que ela começou esses estudos e os registros todos
das vivências e das intervenções que ela e os outros profissionais com os quais ela trabalhava participavam. E ela trouxe, a partir desse tempo, foram muitos anos, para mais de 20 anos que ela, né, trabalhou com essa área do hospital e da formação de medicina. Não me lembro qual cidade dos Estados Unidos, qual universidade, mas era nos Estados Unidos. E ela trouxe que tinham 5 características que aconteciam, que eram muito comuns em todas as pessoas que vivenciavam o final, né, o fim do ciclo, tanto a pessoa que está nos cuidados paliativos, sem tratamento mais, mas com cuidados com a dor, quanto as pessoas com as quais, né, familiares, pessoas importantes para essas pessoas. Ou ver a morte, sobre a morte, estar perto da morte, ou a morte ter acontecido, de fato, né? E aí ela traz dentro dessas 5 fases a negação e o isolamento como uma das, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. E ela coloca que essa ordem não é fechada, não é rígida, o tempo de cada um não é, pode ir para um, voltar para o outro, todos o que ela traz, que é muito, e eu acho que quando a gente para refletir, pessoas com as quais a gente foi um grupo de apoio, né, e que viveu o luto, ou quando nós mesmos vivenciamos situações de perda, de luto, a gente consegue pensar e identificar tudo isso que ela fala, né? O momento que a gente que a pessoa recusa, né? Isso não pode acontecer e se fecha no não, e não quer ouvir, né? Não ouve mais, muitas vezes, né? Ela traz, se nega a fala do médico, né? Então, algumas pessoas, assim, quando usa o termo cuidados paliativos, então, assim, já não, e ela conta, né? Já não ouve mais nada que vem depois, né? Aquela fala, o tratamento não tem mais como, não tem mais perspectiva de cura, é um tratamento para dor, pronto, acabou a conversa aí, porque como assim? Né? Um tratamento para dor, eu não posso ouvir, não, é negação nesse sentido, né? E é o que ela conta que era mais comum de quando chamavam ela para ajudar, que era a pessoa que estava trancada dentro do quarto, que ficava com a luz apagada, não aceitava que ninguém entrasse ali, não queria dialogar, né? Não queria conversar. Essa é uma. Outra é a raiva, né? Porque comigo, né? O sentimento de indignação e de não aceitar aquilo, mas não é só pela negação, mas o contestar, né? Não, mas tem alguma solução. Eu fiquei sabendo do fulano que conseguiu, porque esse médico não é bom o suficiente para ele ter me falado isso. Eu já fiquei sabendo que esse médico não é. Começa raiva, a negação junto com a raiva. E aí sente raiva do médico, se recusa a ouvir, né, e aceitar. E aí também tem uma outra que também é muito comum, né? É a barganha. Né? Então, olha, se você não deixar mais um pouquinho, ou se você deixar. E isso, quando ela falou assim, ela conta vários exemplos, mas eu me lembrei muito, né, na minha situação de vivência de perda, de luto, eu pensava assim, mas se ele ficar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, eu não vou fazer aquilo outro, eu não vou mudar para São Paulo. Só mais um aniversário, só mais uma viagem. É a barganha, né? A negociação, né? Você me deixa mais essa que eu vou cumprir com outras coisas que são tão difíceis para mim, mas vamos tentar, né? Depois, essa tristeza muito profunda, que aí não é uma negação, é uma tristeza, né? A depressão de que em algum nível entendeu que não vai adiantar não ouvir o médico, que o médico tem razão no que ele está falando, que o sentimento de raiva ele existe, mas se ele ganhar força, ele só vai ser um grito, mas ele não vai mudar nada também, né? A barganha ela não pode conseguir o lado de conquista que a pessoa quer, então é muito
comum esse momento de tristeza muito profunda. Né? Muito, parece antecipar a aceitação, né? Até chegar no momento que a pessoa fala, bom, não tem muito controle mesmo, né? Acho que por isso a depressão, né? Por isso aquela baixa, né? No sentido de, olha, eu não posso contra isso, né? Não tenho como negociar, já tentei, né? Já tentei negar, já tentei negociar, já fiquei com muita raiva, mas isso tudo continua, isso tudo prevalece, Não né? muda. Então, acho que aí aquela baixa, né, mesmo, né? Aquela tristeza, aquela quase a conformação, né? Sim, sim. E aí, quando chega a aceitação, também não é uma aceitação com alegria, né? Mas é uma coisa assim, que tá assim, o que a gente. Que aí eu contei daquele caso que ela conta de pedir para a mãe deixar a criança andar de bicicleta, né? É um aceitar. É um aceitar que a pessoa escolha, façam as últimas escolhas dela. Aqui, né? Então, que ela escolha, eu quero andar de bicicleta, eu quero conversar com aquele meu amigo, ela trouxe uma que foi muito, eu acho que é muito importante também. Eu falei que em situações que me chamaram muita atenção, me pegaram muito com perdas de filhos, né, com o fim da vida de um ciclo de um filho, de uma filha e de pais também, né, pai, no sentido de mãe, pai, né, e que o companheiro, a companheira, muitas vezes, né, principalmente quando é criança, né, quando é adolescente, eles se manifestam mais, mas a criança assim, virou uma estrelinha, ou então, ele não está mais aqui, e aí vira um tabu enorme, e essa aceitação não chega, e ela não chega, e a criança não consegue permitir que ela sinta aquela dor, porque ela não está ouvindo que o outro também sente aquela dor. Ela não consegue... E até uma dúvida, né, Ângela? Desculpa, até uma dúvida muito comum, né? Crianças devem, né, participar de rituais fúnebres, a gente deve poupar, a gente deve levar, né? Então, assim, é uma questão importante também, né, para a gente pensar, a gente refletir, que tem a ver com isso que você está trazendo, né? Virou uma estrelinha, e aí, né? É uma estrelinha, e como que essa estrelinha desce, né? Isso assim, olha, a gente não tem mais, a gente não sabe exatamente o que é, a gente pode, olha, eu acredito nisso, 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 mas desse jeito como a gente está aqui, não tem mais. E desde cedo é muito importante que a gente passe para as nossas crianças, né? Claro, né, gente, de uma forma lúdica, né? De uma forma que a criança possa compreender que nós somos finitos, né? Nós temos que lidar com a finitude da vida, né? Pelo menos, como diz a Ângela, aqui, né? O que vem depois, né? Dependendo da crença de cada um. Bom, mas aqui, com a consciência que nós temos, até onde nós alcançamos, é começo, meio e fim. Então, lógico, né? Um bebê, uma criança que mal está conseguindo processar, falar, isso não, mas vamos pensar na idade escolar, 7 anos, né? A criança ela já está desenvolvendo ali o seu intelectual. Então, se for passado de uma forma lúdica, que ela compreenda, que ela entenda, e que ela, porque ela vai perceber as pessoas tristes, as pessoas, né, ou alguém doente na família, desculpa. Então, assim, é importante também a gente auxiliar, nós como adultos, né, nós como educadores, como pais, também precisamos auxiliar as nossas crianças a lidar com os sentimentos, né? Olha, tá doente. Sentimento, né? Validar esse sentimento. Aconteceu uma vez de um paciente da avó ter falecido, e aí eu fiquei sabendo, e aí eu falei, eu vou contar a história, né? Antes de qualquer coisa. E aí o alívio dessa pessoa falou assim, eu posso falar disso aqui com você? Porque é uma coisa que dói tanto no meu pai, porque foi a mãe dele que morreu, que Não pode eu falar não
posso falar com ele sobre isso, né? Então, que a gente chore, que não tem problema a criança ver que tem dor, né? Dói a saudade. Pelo A saudade, contrário, validar a dor dela também, né? A saudade dela podemos também, sofrer né? juntos, né? A gente se fortalece, a gente entende a importância daquela pessoa, tem, né? Valoriza a Exatamente. existência dela na nossa vida, né? Exatamente. Então, isso é muito relativo, né? Eu sempre que alguém me pergunta, né? Ah, você acha que é prudente, é ideal, é adequado levar criança em velório? Tudo depende, né? Se é uma criança que tem aí o nível aí de desenvolvimento, já está na fase escolar, tem condições de processar isso de alguma forma, não é regra, não é receita. Não dá para dizer que é para Não. todos, né? Dependendo a aproximação, é até uma forma da criança se despedir, né? Sim. Mais uma coisa assim, fundamental, não deixe de falar a É, verdade. Tanto foi do fim da viajar, vida isso é muito dessa, tanto do fim desta vida quanto da sua própria dor exato. sobre isso, Isso né? mesmo. Ele se sinta livre de sentir isso também e não culpado de sentir a dor, a tristeza do adeus Isso. daqui, né? E voltamos a reforçar, né, Ângela? Como a gente falou no início, para quem chegou depois, né? O luto ele é muito intenso, ele é muito vasto, não necessariamente pessoas que estão doentes ou que de fato a morte propriamente dita, né? Mas o luto ele pode ser enfrentado de diversas maneiras, né? Como um término de relacionamento. Muitas vezes, muitas mães passam por isso, né? 2, 3 meses de gestação e aí vem a notícia de que perdeu, né, o filho. Ah, mas nem conheci. Não importa, gente, é um luto, né? Um animalzinho que você vivenciou ali tantos anos, era seu companheiro. Às vezes, né, eu já tive situações de acompanhar pessoas que perderam animaizinhos, cachorrinhos, gatinhos. A pessoa morava sozinha, era ela e o bichinho. Então, imagina a intensidade dessa relação. Né? Ah, mas não compara. A morte de pessoas é uma coisa, a morte de animal. Não necessariamente não é a mesma coisa. Mas é Pessoas uma são dor. pessoas, bichinhos são bichinhos, mas não deixa de doer, né? Não deixa de ser um luto, não deixa de ser um Porque processo não vai, difícil. porque e até assim pensando na perda de pessoas, né, que tem essa comparação que você está falando, se a pessoa não pode lidar e assumir e manifestar a dor da perda de um animal querido, né, um animal de estimação, ela vai construir de que as outras perdas também não podem ser validadas, Isso. não são vivenciadas. Então, em um outro momento, a morte vira, nessa situação também que vira. Ninguém está falando que precisa super comparar, é isso que você falou, não precisa ter essa comparação, mas ela experimentou num nível, numa forma de relação, e sendo aceito o sentimento, a emoção dela quanto a isso, ela entende que ela pode manifestar em outra situação, outro sentimento, outra emoção, que não precisa ser proibido, Isso. né? Eu quero ler aqui o que a Josiane compartilhou com a gente. A Josi, ela colocou aqui, ó, minha netinha vivenciou a doença do avô. Não levamos ela, acredito que no velório, né? Mas me arrependi. Mas eu converso muito com ela, explicando, ao mesmo tempo ainda falo que virou uma estrelinha. Josi, é o que a Ângela está dizendo, né? Muitas vezes a gente lida, a gente reage com os recursos que a gente tem ali no momento. Gente, não podemos esquecer, geralmente nós também estamos muito fragilizados com a situação. De repente a gente tem que, né, ser forte, de repente a gente tem que passar essa informação de uma maneira também, né, com muito cuidado. Então é isso que você falou, né? Já foi, não deu para levar, né? Mas de que forma, né, que você vai ajudando ela também a elaborar o luto. Então, às vezes é uma foto que você pega e fala, olha, o vovô, né, o vovô, nossa, o vovô gostava tanto de você, né, de forma, mas cadê Uma o vovô? história, né? Isso, né? Então, você olha, o vovô não está mais aqui entre nós, enfim, aí entram as crenças que vocês têm,
né, o que vocês podem compartilhar, mas é isso, né? A gente vai vivenciando, a gente vai aprendendo, a gente vai conhecendo, a gente vai ampliando, e não é fórmula mágica, né? Mas é aquilo que eu também dou conta de passar para o outro, de acolher o outro, porque vão vir perguntas, né? Ainda mais criança, né? Porque criança é aquela energia toda, aquela espontaneidade toda. Curiosa, Então não vai né? ter Que o acontece. cuidado, né? Das vezes assim, mas se eu falar isso vai machucar. Não, eu não, né? Às vezes não vai necessariamente processar aquilo. Então a gente também tem que estar ali, né? Preparado para poder responder e às vezes, obviamente, né? Vai sensibilizar. Então é, é, é daqui para frente, né? Sem culpa, sem a gente voltar e falar, fiz errado, eu fiz certo, né? Mas é justamente a live é para isso, né? Para que a gente possa refletir, compartilhar e daqui para frente que a gente olhe, né, as questões ligadas à morte, o morrer, os cuidados paliativos, né, de uma maneira como pertencente, fazendo parte da vida, né? Não é fim. Morte não é fim, né? Quer falar disso, Ângela? Então, e aí eu acho que ela entra também, né, Elizabeth Kubler-Ross, e eu acho que cada um de nós tem a sua questão é, religiosa, de religiosidade, de uma, né, eu imagino, eu sei que existem pessoas que não têm, né, uma religião, mas o pensar que esse fim, esse ciclo fechado aqui não quer dizer que é um fim para sempre, né? Então ela traz a possibilidade, como essa questão mesmo que a Josi colocou, de pensar de virou uma estrelinha. Talvez num momento assim, ai, se perguntar de novo, né? Sabe por quê? Que eu falo que virou uma estrelinha, porque na minha religião eu acredito que existe um céu, que existe uma vida depois da morte de um outro jeito, e trazer essa Explicação. forma de explicação, que é uma crença, que tudo bem ser uma crença, a gente não, ninguém sabe depois, né? Mas se existir, eu acho que é assim, 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 então eu gosto de pensar dele desse jeito, né? E aí mostrar que a gente pode imaginar e pensar, a gente não pode se prender nessa fantasia, nessa imaginação, nessa crença, e entender que mudou aqui, né? Mas o que ela coloca é o quanto que a gente pensar que esses ciclos, eles são tão pequenos, se a gente for pensar na existência humana na Terra, né? Que daí é o que ela coloca, e a existência de cada um de nós, ela é tão pequena, será que acaba para todo sempre, né? É uma questão e muito mais filosófica, religiosa e tudo mais, mas aí isso também pode ser uma forma de conforto, né? Não Desse que ela vai reencontro. resolver, mas dessa possibilidade de reencontro, de compartilhar outros momentos, né? Então, isso traz um acalento, Sim. né? Não tem uma regra, não tem uma que é o certo, que é o que faz bem, mas que seja que faz sentido em algum nível, que acalenta em algum nível essa passagem, né, essa transformação. Ela usa muito do termo transformação, né? Porque com certeza, depois do que fecha esse ciclo, não é a mesma coisa que aqui, porque senão eu continuava aqui. Se existe algo, é algo muito diferente. Então, que essa transformação possa trazer um pensamento, uma ideia de crescimento, de uma forma de aprender com, É, né, de uma mudança que traz um aprendizado, exatamente. né? E assim, né, eu gosto de pensar, né, sobre essa questão ligada à espiritualidade, mas aí é algo meu, minha crença, né, meus valores. Eu fico pensando muito nisso, né, porque eu falo, poxa vida, a nossa vida tão complexa, nós passamos aqui tantas provações, tantas dificuldades, lidamos, né, com tantas dificuldades aí de diversas ordens, né? A gente trabalha tanto, a gente se desenvolve, né? E aí voltando naquele raciocínio, né, de começo, meio e fim, né? Todo esse preparo, toda essa engenharia, se a gente for pensar no sentido da complexidade do ser humano, né? Cada célula trabalhando junto com outra,
para formar um tecido, os órgãos compartilhando um com o outro, para nos manter vivos, para nos manter saudáveis, para uma estimativa de vida de 80, 90 anos, 100 anos, vamos pensar hoje, deve ter algo muito além, né? Assim, eu acredito que exista, né? Acredito que enfim, são várias e várias. Nós estamos aqui com um propósito, estamos aqui para se desenvolver, para nos tornarmos pessoas melhores. E então, assim, independente, é o que você colocou, né? Independente de crença, né? Eu acho que o que nos fortalece é exatamente a nossa crença, aquilo que a nossa fé, né? E no momento de lidar com a morte, é isso, a gente se agarra a isso de alguma maneira, né? É isso que faz com que a gente se coloque de pé, que a gente prossiga, inclusive. Porque, né, eu pensei também, Ângela, adoro, né, Elizabeth Kubler-Ross, que é essa referência, essa grandiosidade, né? Mas o Bowlby, John Bowlby, se eu não me engano, se é assim que pronuncia, né? Que fala da teoria do apego, ele fala... Relação do apego, né? Isso, teoria do apego, né? Ele estuda, diferente da Elizabeth, que estudou cuidados paliativos, a finitude, aí as pessoas que já estão, né, moribundas, como diz ela, já no final da vida, independente de idade, né? Pode ser criança, pode ser adulto, idoso. O John Bowlby, o estudo dele foi muito com crianças, né? Foi muito com bebês, explicando por que a gente se apega tanto. Eu acho que isso também, para falar de morte, é fundamental, porque, né, desde bebê, a gente, aliás, principalmente quando bebês, nós buscamos o quê? Segurança. Nós buscamos o quê? Algo que nos deixe seguros, que nos deixe confortável, que traga para a gente uma base segura, né? Acho que essa, inclusive, eu acho que é uma das teorias dele principais, né? A base segura. Então, desde bebê, nós somos, entre aspas, aí, treinados, né? Nós necessitamos disso. Um bebê que nasce e que não é conduzido, que não é cuidado, ele não sobrevive. Então, nós precisamos, né, de alguma forma, de alguém, de uma referência, que sejam primatas, inclusive ele tem uma pesquisa com primatas, né? Um bebê que foi criado por macacos, né? E sobreviveram. Então, assim, a gente precisa ter cuidado e a gente se apega nessas primeiras referências. Então, a nossa primeira relação com os seres humanos, que geralmente, via de regra, são nossos pais, ou quem vai nos educar, quem nos criar, a gente já começa a estabelecer um apego, né? E depois, no final da vida, bom, a gente fala final, mas não tem data marcada. Exatamente. Aí a gente tem que desapegar, né? Então, assim, é contrário a tudo que a gente aprendeu desde sempre. Então é difícil, só né? por isso é muito doloroso, é muito difícil, né? Primeiro eu me apego, primeiro eu tenho uma base segura e depois eu tenho que desapegar e continuar a minha roda, porque a do outro parou, mas a minha segue, né? Então, como me fortalecer, como ser, como ter significado ou ressignificado na minha vida, na minha existência, sem aquela pessoa, né? Sem aquele animalzinho, sem aquele relacionamento, todos os lutos que a gente pode vivenciar, sem aquele emprego, porque também a gente pode considerar, às vezes eu passo a vida me dedicando a um determinado cargo, uma determinada função, e de repente não cabe, de repente eu sou dispensada, de repente eu sou substituída, de repente eu me aposento, eu também vivencio um luto, né? Então, assim, a minha roda precisa continuar girando, né? Porque eu não tenho mais aquilo, mas eu vou precisar ressignificar isso de alguma outra forma, né? Então, isso é fundamental, né? O quanto que a gente, ao longo da vida, a gente precisa também, acho que seria uma forma da gente lidar com o processo da morte de uma forma um pouco mais leve, se é que existe um jeito mais leve, né? Da gente ir aos poucos se desapegando, né? Se desapegando de tantas necessidades que nós temos, né? E aí essa fé, acho que eu quero até ler aqui, porque eu fui falando, a Vanessa colocou, né, Vanessa, muito obrigada, né? A fé na vida promove continuidade.
continuidade para ir além, olha que lindo. Né? É exatamente isso. E a Josi até colocou, como diz aquela música, né? Isso não pode ser o fim. Tem que existir outra dimensão. Exatamente, exatamente, né? Oi, mamãe. Oi! Então, assim, meu filhão lá não perde a live. Então, assim, né? Tem que haver, né? A gente acredita, a gente busca esse fortalecimento de alguma forma, porque isso nos mantém aqui, né? E é como a Ângela falou, isso fortalece, isso faz com que nós almejemos de alguma forma, né? Esse reencontro, esse tão esperado reencontro, né? Enfim, para quem acredita, para quem entende a vida dessa forma, né? Ao longo da vida eu volto a fortalecer e reforçar isso, porque acho que faz muito sentido. A gente vivencia mortes o tempo todo, né? Então, se eu sou uma criança, eu cresci, eu virei adolescente, eu deixo de ser criança. Lembra, a criança ela vai ser eterna dentro de mim, né? A criança eterna, a criança sagrada. Mas cronologicamente eu não sou mais criança, né? Eu preciso deixar aquele corpinho de criança morrer, entre muitas aspas, né? Para poder dar espaço para que surja um adolescente, para que surja um jovem. Mais tarde, esse jovem, esse adolescente também vai dar espaço para um adulto, que mais tarde para um idoso, que mais tarde não está mais nesse corpo físico. Né? Então, a morte ela é vivenciada de várias formas. Né? Uma planta que floresce e dali a pouco a florzinha murcha, cai e renova e as folhas. Outono, primavera, verão. Inclusive, tem um livro, um filme, você falou de livros, eu lembrei de um filme maravilhoso, que eu também super recomendo. É um filme antigo, né? E que fala justamente das estações da vida, né? Primavera, verão, outono, inverno e primavera, né? Começa de novo. Então, essa roda girando, né? O quanto que o tempo todo a gente inicia, encerra ciclos, recomeça, ressignifica, e assim a gente aprende, se desenvolve, não é? É isso, gente. Muito bom. Val, se deixar, a gente fica mais uns A gente vai 3 até dias aqui, né? meia-noite. A gente vai até meia-noite. Mas, Ângela, eu queria muito te Bom, agradecer, tá? Por todo o conhecimento, por essas indicações maravilhosas do livro, contando um pouquinho também aí da sua vivência, né? Muito bom essa iniciativa que você teve aí na graduação, né? Na faculdade, isso é muito importante para futuros profissionais. Para quem, né, está aqui nos ouvindo, Josi, agradeço imensamente aí, viu? As colaborações, as contribuições, a Vanessa também, que trouxe compartilhou aqui com a gente, né, os conhecimentos, e para quem está ouvindo aí, né, gente, assim, o quanto que a terapia, ela pode auxiliar muito. Vai ver os livros, isso mesmo, muito bom. Né, o Rômulo falou parabéns, que foi ótimo, né, a Josi também colocou. Então, assim, a terapia, né, gente, ela auxilia muito nesse enfrentamento do luto, né, ela pode ser, assim, totalmente eficaz, né, no sentido do acolhimento, de ter esse espaço de escuta, como a Ângela citou, né, da doutora Elizabeth falando, a forma como ela fazia lá com os pacientes no hospital, de um jeito ou de outro é terapêutico, né? É um processo, é dar voz para a dor, é dar voz para aquela angústia, né? É poder escutar e ao mesmo tempo expressar, né? Porque à medida que a gente expressa, a gente fala, a gente se escuta, nós somos os primeiros a ouvir, né? Poder expressar tantos sentimentos, tanta dor, né? E de forma que isso também, à medida que a gente fala, não é por acaso, né, que falar é terapêutico, porque uma coisa é a gente pensar, é a gente ficar elaborando no nosso mundo interno. Outra coisa é quando eu me escuto, outra coisa é quando eu verbalizo, seja para alguém, né, e eu mesma me escuto, isso me auxilia no processo de elaboração, né? Então, o quanto que o falar é terapêutico e o quanto que a psicoterapia para o enfrentamento do luto, ela é fundamental. Então, tá difícil, tá doendo, tá muito complicado, não precisa passar por isso tudo sozinho, né? Busca um profissional. Nós estamos aqui, Espaço Psiquiátrico tem vários profissionais que podem auxiliar. Então, né, eu acho que quantos profissionais aí sendo formados, né,
e lidando com essa questão, né, de uma forma muito profissional. Então, assim, existem as ferramentas para que a gente utilize, né, no momento em que a gente precisa. Então, é isso, né, acho que é bastante importante. A Vanessa disse gratidão por tantas contribuições valiosas para podermos pensar a existência. Muito bem, gente. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, Val. Agradeço muito, muito pela nossa conversa, né? Foi muito bom poder a gente já falava entre a gente nos corredores, mas é importante a gente conseguir trazer para esse espaço, para outras pessoas também trazerem o que é delas, o que elas vivenciam, como que a gente pode pensar, que é a perspectiva dos outros, para pensar como que a gente pode colaborar também. Foi um prazer enorme. Se deixar, a gente vai. Muito obrigada. Viu? Eu que agradeço, minha querida. Um beijo, viu? Até. Beijo, gente. Beijo, Muito obrigada. beijo. Até mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.